medicina auricular. Esse é um termo, tivemos aqui no Brasil, diretamente um conhecimento que veio da China, uma grande profissional que trouxe essa técnica para o Brasil e para mais, possivelmente, aí ela deve ter dado aula nos 8 ou 9 países, sendo que 6 do Ocidente. E na China, não sei se alguns países mais próximos à China, o foco maior dela foi na China. Mas aqui no Ocidente, Itália, Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, em Miami, em Nova York, depois na Alemanha, chamada de Huanlingchun. O que preconiza essa escola? A excelência que eu vou te apresentar está nesse nome. Como eu trabalhei de 2001 até temos pesquisas iniciando agora, em 2025, nós temos aí um pouquinho mais de 2 décadas pesquisando essa técnica. Então, a Huanlingchun é uma chinesa que trouxe uma visão mais ampla dessa técnica auricular, bem mais ampla do que o que você já ouviu, se você nunca ouviu falar em medicina auricular. Raquel, é a mesma coisa que a auriculoterapia? Não. Nós temos aqui o acréscimo de informações que a auriculoterapia, como veio para o Brasil, não tem. Imagina agora que todos nós aqui juntos, vamos lá para a cidade que eu nasci e vamos num sítio lá próximo, né? A cidade hoje é grande, tem mais de 250 mil habitantes, mas a gente tem um lugarejo bem pequeno, que tem cachoeira, imagina nesse calor. A gente foi para um sítio, nesse lugarejo, num distrito de Macaé, quem não conhece é o Sana, e lá no Sana tem um sítio lindo, e nós subimos na árvore, uma mangueira enorme, e estamos sentados com a fruta manga. O que acontece? Você já tem a manga, aí passamos um dia lindo na cachoeira, cada um pegou um saco de manga e veio para o Rio de Janeiro. Você deu a manga para sua avó, eu dei para minha filha, a gente distribuiu as mangas, e assim, foi um festival. Aí um fez picolé de manga, outro salada de fruta. A manga é o produto final. Ninguém sabe que você foi ao Sana comigo, ninguém sabe. Tem gente que nunca nem viu um pé de manga. Tem gente que, né, as crianças de hoje em dia, em shopping, cidade grande, mas tem a manga. Por que eu tô te falando isso? Você pega uma orelha e vê a técnica, mas você não sabe o que está por trás dela. Você não foi lá, plantou a manga, ninguém... É difícil quem já plantou uma... Eu já plantei uma mangueira, mas não é uma coisa comum. Eu quero que você pense agora que existe o processo de plantar, regar, crescer e colher. Assim é tudo na vida. E eu estou nessa técnica. Quando você olha para uma orelha, eu vou te dar um exemplo simples que quem trabalha com o ser humano vai ficar impactado, vai achar mais interessante que a manga. Qualquer dor no corpo, qualquer área do corpo, dor de cabeça, gástrica, dor com queimação, dor no pé, dor no joelho, dor no ombro, dor cervical, qualquer tipo de dor. No mesmo dia, na hora, em 10 minutos, você pode retirar uma dor. Pela orelha. Até o final da live, vou te mostrar de uma forma bem objetiva como isso acontece. Então, nós podemos tirar uma dor. Outro exemplo, uma pessoa que está na cama há 5 dias, depressiva, não levanta, não tem fome, não tem sede. Você pode botar uma linha chamada linha da excitação, com hipófise, triângulo digestivo, aquecendo pontos do corpo, essa pessoa conseguir levantar. E foi pela orelha. Outro exemplo, alguém que está urinando muito, que tem hiperplasia na próstata. Eu posso colocar ponto próstata, ponto calor, ativar a próstata. Posso colocar aí pontos que ativem a circulação na lombar, que é uma região dorsal. Conclusão, existe um universo aqui, quando você sente, quando você olha essa orelha, que é o tratamento. Agora tem outro problema. O tratamento é a fruta, é o produto final, é o prazer lá de você chupar uma manga.
Cara, que incrível. Fui no consultório, nunca tinha ouvido falar, estava com uma dor enorme na lombar, já tinha ido acupunturista, eletroacupuntura, já tinha feito RPG, já tinha feito osteopatia, nada melhorou. Fui numa consulta de medicina auricular e a dor zerou. Isso aconteceu várias, milhares de vezes aqui. Herpes zoster, queimação no olho. É uma quantidade enorme de enfermidades que nós tratamos. Agora, tem uma coisa. Você veio para cá ouvir sobre ela. Como que o profissional chega à excelência? Também não é aprendendo esses pontos. O que está por trás? Vamos na semente da mangueira, que é como começa o tratamento. E eu vou te dar um exemplo da dor de cabeça. Dá uma olhadinha aqui para minha mão esquerda. Você tem um paciente com muita dor de cabeça. Quando se aborrece, toda vez que se aborrece, nossa, tem uma enxaqueca. Tem que ficar no quarto escuro. Você tem um segundo paciente que acorda com dor de cabeça, se comer piora. E você tem um paciente que tem dor de cabeça há 10 anos. Que, em geral, a dor de cabeça é depois do almoço. Olha que interessante. São 3 pacientes bem diferentes, né, Carol? Quando se aborrece, quando acorda, e o outro depois do almoço. Depois do almoço. Para a manga crescer e produzir frutos, a mangueira lá, a sementinha romper, eu preciso entender cada tipo de dor de cabeça. Então, qual é o máximo da escola chinesa? Tá? Medicina auricular, escola chinesa, e eu aprendi na íntegra pela linhagem. A linhagem, o tronco que eu aprendi foi muito forte. Eu acredito hoje, com o conhecimento que eu tenho, que foi o tronco mais forte do mundo, a escola Huan Chun. Agradeço a grande mestra que esteve entre nós, não está mais entre nós. Eu tenho certeza que o espírito não morre e, graças a ela, isso ficou no Brasil. Vamos honrar essa linhagem, te aplicando agora, te mostrando, esclarecendo exatamente o que é. Primeiro ponto da medicina auricular. Eu não posso tratar sem fechar a síndrome. A síndrome é o quê? O primeiro paciente, ele tem uma dor de cabeça quando se aborrece. Então, eu já vou fazer o quê? Eu não vou entrar na síndrome, que o foco hoje é medicina auricular. Mas como ele tem uma dor diferente, cada um tem um tipo de dor aqui, eu tenho que entender quem é esse paciente. Então, eu tenho que passar pelo frio, calor, suor, sede e fome, micção, evacuação, humor, dor, função ginecológica e sexual, pulso e língua. Com esses 9 pilares, eu fecho uma síndrome. Qual é a síndrome? Direto ao ponto, tá? Aqui eu tenho uma estagnação do fígado que afetou o aparelho digestivo e por isso ele tem dor quando se aborrece. O segundo, eu tenho dor quando eu acordo. Ele tem uma umidade presa no corpo por uma deficiência de yang do baço. É outra síndrome. E o terceiro é só quando come. Ele tem umidade. O terceiro não. O terceiro, ele tem uma deficiência também de baço, já com uma deficiência do rim, porque urina a noite toda, 3, 5 vezes, sente um peso, o segundo sente peso no corpo, o terceiro não, tá fraca, friorenta, e quando come piora. O que significa isso? São 3 tratamentos diferentes. Qual é a escola chinesa? A escola chinesa diz o seguinte: eu não posso tratar dor de cabeça igual. Nem as frutas são iguais. Nem as árvores são iguais. Nada no mundo. Você sente o cheiro de uma árvore. Eu gosto de sentir o cheiro das pessoas, de sentir a energia. Não só pelo perfume, né? Porque às vezes a pessoa tem um perfume que você se sente até mal. Eu, por exemplo, não gosto de perfume muito doce. Mas cada um tem um cheiro, não tem? Principalmente quando você tem uma relação mais íntima com alguém que nem passou perfume, você fala, cara, que cheiro diferente, eu gosto desse cheiro. E o ser humano é assim, essa unidade, essa individualidade, ele tem que ser respeitado. E é muito triste você pegar, 4 pontinhos, sai botando em todo mundo.
Então, para eu entrar um pouquinho mais na técnica, eu quero te falar que ela pode fazer mal. Essa técnica, se você aplicar os pontos errados, o paciente pode piorar, ele não sabe que foi pelos pontos, mas você vai saber. Olha para cá e me diz o que você está vendo. Raquel, estou vendo um bebê. Mas você está vendo que o bebezinho está invertido? Tem uma pessoa que foi muito importante, um francês chamado Paul Nogier, que ele falou assim: a orelha é um feto invertido. Eu gosto muito da cultura oriental, eu sou apaixonada por algumas questões. Primeira, não se define algo muito rápido como aqui. Aqui você olha uma pessoa de sucesso, famosa, milionária, não sei o quê, o ocidental acha lindo e às vezes segue, copia e faz as coisas, usa a roupa que ela usa o cabelo e saindo na loucura. O Oriente não tem essa cultura, tem uma cultura reflexiva maior. Olha algo que você gosta, fala interessante. Vamos digerir? E o oriental tem uma reflexão maior. A gente tem várias coisas excelentes aqui, tá? Não é que lá é bom, aqui é ruim, não é isso. Mas eu quero que você se abra agora para uma cultura que não define rápido, que pensa. O Paul Nogier falou algo e foi revolucionário. Então, o que significa? A cabeça está no lóbulo e no antetrago, os pezinhos estão em cima, a coluna está no meio. Como que eu atinjo a excelência nessa área? Eu tenho que conhecer primeiro o corpo. Aqui eu tenho uma anatomia. E aí, eu quero que você olhe aqui. Eu criei um método que eu não gostei desse nome, não. Eu vou mudar, mas isso aí é muito velho, muito antigo, né? Esse método cartesiano, que são essas linhas. Porque existem 140 pontos na orelha. Então, eu colori isso, deve ter uns 20 anos essa figura. Eu colori, botei as áreas e fui botando as linhas. Isso ajudou muito. Eu formei 78 turmas de medicina auricular. E agora eu estou com as turmas na mentoria avançada, que é o JAD, que eu ensino essa técnica também. Se tem alguém do JAD aqui, gratidão, que é a minha mentoria avançada. Por que eu fiz essas linhas? Eu criei 10 linhas dentro do método chinês aí, para facilitar o encontro de pontos. Só que essas linhas, elas localizam pontos. Temos 16 áreas na orelha, mas não adianta eu ir para o ponto sem entender. Aí vem a escola chinesa, mérito gigante aí da Huan Lin-Chun, e eu praticando vejo o legado que ficou para o mundo. E essa técnica eu vou te falar, hein? Vai disparar. Vai crescer muito. E esse ano a gente vai pisar no acelerador. A gente vai pisar no acelerador. Não sou eu, tá? É um grupo e você vai ver pessoas de referência em todo o Brasil. E a gente vai aqui mostrar por que é tão excelente, é tão claro o caminho da excelência. O que você está vendo nessa orelha? Se você já conhece a medicina auricular. O que a Huan Lin-Chun falou? Vai olhando para essa orelha. Ela falou assim, você não só trata pela orelha, ela mudou a semente. Ela ampliou a semente, ela deu um toque de diamante na semente. A manga virou uma tâmara, virou uma fruta raríssima. Pesquisa aí para mim quanto tempo leva a tâmara para crescer. Se eu não me engano, sei lá, tem décadas para fruta, é um negócio de louco. Essa é a tâmara da medicina chinesa. Muito tempo para você entender, para chegar ao que está aqui. Mas em 40 minutos você vai entender. Essa orelha, ela tem anatomia. Então, ela tem lá, ó, coluna é o antihélix, fossa triangular é a parte do útero, tá? Aqui eu tenho a cabeça, o tórax é na concha cava, o abdômen na concha cimba. Então, quando existe uma alteração em partes da orelha, existe uma alteração morfológica, né? Chama-se alteração mostrando a doença. A morfologia apresenta o que está acontecendo dentro do corpo. Você vai falar assim, não, Raquel, não é possível. A Huan Lin-Chun trouxe o conhecimento e eu vou te apresentar aqui. Eu tenho nesse computador, esse com outro HD, as coisas antigas que eu tenho em casa, juntando tudo.
deve ter aí mais de 2.000 orelhas. E o que eu pesquisei? A comprovação do método. Você pode diagnosticar pela orelha. E a orelha, perfeito, ela já tem uma alteração aqui, ó, que mostra uma alteração óssea, porque a cartilagem está muito branca. A orelha, não sei se vocês estão vendo o mousezinho, mas ela é representada no antihélix, nessa área mais grossinha e maior do pavilhão auricular. O que acontece aqui é que a região do fígado e da vesícula, principalmente vesícula, isso aqui não é rim, é a vesícula, está inchada, que é um paciente com colecistolitíase, cálculo biliar. Então, só de olhar eu vejo a vesícula. Outra orelha, eu tenho uma veia em cima de uma região, que é um ponto. Ó, só de olhar a veia, eu já identifico que existe uma alteração digestiva. Esse paciente tem úlcera duodenal. Só de olhar a orelha, eu vejo duodeno. É fantástico. Fala assim, Raquel, é incrível. Quem acha incrível? Até hoje eu ensino, assim, eu falo, não é possível, como é que os caras descobriram isso, né? Milhares e milhares de pesquisas, décadas e décadas, séculos e séculos. Você agora olha e identifica. Eu tenho aqui, ó, ao redor da raiz, a região digestiva. Então, eu tenho um buraquinho em cima de um ponto que é parte da digestão. Eu tenho a raiz aqui. Então, eu tenho boca, esôfago, cárdia, estômago, duodeno, delgado, grosso, apêndice, aqui dentro, intestino grosso. Todo ao redor dessa raiz. Então, por que serve isso, Raquel? Eu olho, o paciente tem um buraco, eu falo, esse paciente tem refluxo. Esse paciente está enjoado. Olha só, a área toda da digestão está inchada. Então, eu já sei que o paciente tem alteração no ponto cárdia. Interessante, né? Esse paciente tem hérnia de hiato. Quem não sabe o que é, a válvulazinha da parte superior do estômago, ela tem uma dificuldade nesse abrir e fechar, ela perde essa capacidade que é involuntária, que é natural do corpo, e o paciente começa a ter refluxo, que acontece muito por estagnação do fígado. Essa aqui são as 3 mulheres do início da live. Eu coloquei lá, mais irritada é a Beth, piora da dor de cabeça quando se aborrece. A outra mais cansada, mais molinha de manhã, que tem dor de cabeça, é a Maria. E em terceiro é a Laura, que tem dor de cabeça depois que come. Beth, Maria e Laura. Todas elas têm a orelha assim. Por quê? Porque é uma alteração de quem tem dor de cabeça. Tá vendo o edema? Essa parte toda aqui inchada é a área da cabeça. Essa área eu posso completá-la inteira com as sementes duplas e você já vai pegar a dor de cabeça. Inclusive, você pode testar amanhã. O paciente tem dor de cabeça, você não vai tratar se você não sabe, porque tem 140 pontos. Mas você pode completar essa região com sementes duplas e reforçar atrás. Tá bom? Cefaleia, aqui é uma paciente com pressão baixa e é um quadro de uma paciente que perdeu a visão, chegou aí a cegueira de uma vista e a outra perdeu uma grande parte também por deficiência de sangue do fígado. Volta para a manga. O que acontece? Eu tenho que chegar à causa, que é a síndrome. Agora eu chego, por que a gente atinge a excelência? Vamos lá. A paciente que você está vendo na tela. Ela perdeu grande parte da visão. Só que sabe o que ela veio tratar? Essa paciente, sabe como é que ela dormia, Carol? Sabe esparadrapo? Esparadrapo. Ela pegava o esparadrapo, botava no olho, botava no outro, deitava e dormia. Sabe por quê? Porque sem o esparadrapo, o olho dela não fechava. Olha que loucura! Ela perdeu essa capacidade aqui. Ela fechava o olho abria e entrava
Aí o ar e ela acordava. Sabe quem faz isso? Abrir e fechar os olhos? Pálpebra, a energia do baço. Essa mulher, viúva de 4 maridos, ela cuidou de um monte de enteado, cuidou de um monte de gente, mas ela esqueceu da mais importante. Muito comum isso. Gente, visão. Olha a beleza da medicina chinesa. Tá ligada ao fígado. O fígado se abre nos olhos. A última semana que eu trabalhei demais, que eu tô regravando todo o programa, tô estudando, tô lendo mandarim, tá? Minha cabeça tá. Se eu não meditasse, não fizesse Qigong, eu nem sei se eu estaria nessa live aqui agora. Que o trabalho tá muito intenso. Eu senti um pouquinho de ressecamento nos olhos. E eu sei que foi do sangue. É muito bom conhecer o corpo, então amanhã eu não vou fazer nada, eu vou parar. Já vou falar com a equipe aqui, ó, não conta comigo amanhã. Vou fazer essa live aqui, vou fechar no máximo story, vou visitar meus pais. Porque se começou a ressecar, eu tô puxando muito sangue. Raquel, o que significa isso? O que tem ressecar os olhos? É o sinal amarelo. É o sinal amarelo. Para. Por quê? O sangue do fígado vai para os olhos, para eu poder ler. Tô lendo muito. O sangue do fígado vai para as emoções. A mulher aguentou 4 maridos. Gente, um já é difícil. Tô no segundo, é uma loucura. Imagina 4. Pelo amor de Deus, 4 maridos? Olha o que aconteceu com o Vinícius de Moraes. Ninguém aguenta isso. Quem já casou 2 vezes? Diz se é fácil. Quem já não quer nunca mais casar? Não quer nunca mais casar. Porque consome. A gente é sensível. Não é porque é mulher, homem. Todo mundo tem coração, gente. Então, esse desgaste emocional que ela sofreu, ressecou. Olha a pele dela seca. Olha o cabelo dela. Tá vendo? A orelha. Hipotensão, a orelha funda, dura. Outra dica, a orelha muito dura, a pessoa muito rígida. Essa mulher, essa paciente, ela tinha um uniforme para vir aqui. Por quê? Por causa do cheiro da moxa. Então, ela já tinha a roupa certinha para poder não chegar em casa com outro cheiro. Olha como é que ela é sistemática. Ela vinha toda semana com a mesma roupa, que ela já botava para lavar, toda certinha. Então, fala comigo assim, a linha reta gera doença. O mundo é feito de curvas. Fala agora que vai te libertar. Nunca andarei em linha reta. O que é a linha reta? Eu quero, eu posso, eu faço, e o outro é assim, assado, o A e o B e C, e tá, tudo certinho. E quem diz que isso é vida, gente? Por isso que ela casou 4, por isso que ela tentou um monte de coisa, por isso que ela cuidou de todo mundo, porque a mente é inimiga, ela é escrava, ela é perversa. Na verdade, ela não é escrava, não. Ela é uma péssima senhora e uma ótima servidora. Ela tem que ser escrava. Ela tem que servir. A quem? Escreve aí, se você sabe um pouquinho de taoísmo. A mente dela não serviu a parte mais importante do corpo. Se tornou senhora, ela era uma mulher super inteligente que adoeceu e perdeu a visão. Tá? E o tratamento que eu fazia nela? Eu sangrava a parte do olho, que é no meio do lóbulo. Ela tinha um alívio nesse ressecamento, nesse calor, e ela conseguia dormir. Então, aqui eu tenho todo o corpo. Qual é o grau de excelência? Eu posso tratar todo tipo de dor de cabeça, cistite, esofagite, insônia, dor lombar, qualquer doença crônica não transmissível pela orelha.